Olha, o Brasil tem uma legislação para a proteção da juventude que é, de verdade, uma das mais avançadas do mundo. É o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Ele foi criado lá em 1990 e desde então funciona como um verdadeiro escudo, sabe? Baseado numa ideia central, a da proteção integral. Pois é, essa é a grande questão, né? O que quer dizer proteção integral na prática? Porque, olha, não é só sobre proteger contra o perigo, contra o que faz mal. A ideia é muito maior. É sobre garantir de forma ativa mesmo tudo que uma criança ou um adolescente precisa para se desenvolver plenamente. Vamos mergulhar nisso para entender como funciona. Certo. Então, antes da gente entrar nos detalhes de como essa proteção toda acontece, a primeira coisa é definir quem exatamente está debaixo desse escudo. E sobre isso, a lei não deixa nenhuma dúvida. A definição é bem direta. Segundo o artigo 2º do ECA, é assim: criança é quem tem até 12 anos incompletos. Passou disso, dos 12 aos 18 anos, já é considerado adolescente. Ou seja, o ECA pega um período gigantesco da vida, desde o nascimento até a pessoa se tornar adulta. E essa divisão não é à toa, claro. É porque a lei reconhece que cada fase do desenvolvimento tem suas próprias necessidades. E aqui, gente, está um dos pontos mais fundamentais do ECA. A responsabilidade por garantir esses direitos não é de uma pessoa só, é de todo mundo. A família, claro, está na linha de frente, mas logo depois vem a comunidade, a sociedade como um todo e o governo. Todos eles têm esse dever. E prestem atenção nessa parte, com absoluta prioridade. Isso quer dizer que, em qualquer situação, o interesse da criança e do adolescente tem que vir primeiro. Simples assim. Ok, então vamos ver como esse escudo funciona de verdade, na prática. E a gente começa pelo direito mais básico, o mais fundamental de todos, o direito à vida e à saúde. E essa proteção, olha só que incrível, ela começa antes mesmo do nascimento. O ECA garante o cuidado pré-natal lá na gravidez, depois um atendimento humanizado no parto e no pós-parto. Aí vem o apoio para a mãe e para o bebê, com orientação para a amamentação, por exemplo. E não para. Tem a vacinação obrigatória na primeira infância, programas de saúde bucal. É uma linha de cuidado que não se interrompe. E o mais importante, isso não é só uma ideia bonita no papel, não. O ECA é super específico. O artigo 10, por exemplo, lista as obrigações dos hospitais. Coisas como identificar o recém-nascido com o pezinho e a digital da mãe, fazer o famoso teste do pezinho para detectar doenças logo cedo, garantir que o bebê possa ficar junto da mãe. Tudo isso é dever, é obrigatório. A lei transforma o direito à saúde em ações bem concretas. Muito bem, saindo da saúde, vamos para outro pilar essencial desse escudo, a família. O ECA parte do princípio de que crescer um ambiente familiar que seja seguro e cheio de afeto é fundamental. E a lei é bem interessante aqui porque ela reconhece dois tipos principais de família. Primeiro, a família natural, que é aquele núcleo mais próximo, pais ou um dos pais e os filhos. Depois tem a família extensa, que são os parentes próximos com quem a criança já convive, sabe? Avós, tios, primos, gente com quem já existe um laço de afeto. E a grande prioridade do ECA é sempre tentar manter a criança dentro desses círculos que ela já conhece. E isso nos leva direto para a questão da adoção. Presta atenção nessas duas palavras que o Estatuto usa: excepcional e irrevogável. Excepcional porque ela é o último recurso. Só acontece depois que todas as tentativas de manter a criança na família natural ou extensa se esgotaram. E irrevogável porque, uma vez feita, é para sempre. É uma decisão para a vida toda. Justamente por ser algo tão sério, o processo de adoção é super cuidadoso. Basicamente, ele tem 3 grandes etapas. Primeiro, a habilitação, que é quando os futuros pais passam por toda uma preparação e são aprovados. Depois vem o período de convivência, que é um tempo monitorado para a criança e a família criarem laços. E só no final, se tudo der certo, vem a sentença judicial que oficializa a adoção. Tudo é milimetricamente pensado para proteger quem mais importa nesse processo: a criança. Mas o ECA vai muito além da saúde e da família. Ele também se preocupa em proteger a criança e o adolescente como indivíduos, como pessoas que estão se desenvolvendo. A ideia aqui não é só garantir a sobrevivência, mas sim que possam florescer com dignidade, respeito e liberdade. E dá uma olhada no que diz o artigo 16. O direito de ir e vir, de ter opinião e se expressar, de ter uma crença, de brincar, praticar esportes, de participar da vida da comunidade. Gente, isso é revolucionário. A lei deixa claro que criança não é propriedade de ninguém, é um sujeito de direitos, um cidadão em formação que tem suas liberdades garantidas. Ok,
Ok, mas aí surge uma dúvida que é super comum e bem polêmica. E na hora de educar, de impor disciplina, o famoso castigo físico é permitido pela lei? A resposta do ECA, lá no artigo 18A, é um gigantesco e sonoro não. Está escrito com todas as letras. Crianças e adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Ou seja, a lei proíbe qualquer tipo de violência ou humilhação na hora de educar, protegendo a integridade física e também a psicológica. Ok, a lei é super completa, a gente já viu. Mas quem é que fiscaliza tudo isso? Quem são os guardiões responsáveis por fazer esse escudo funcionar de verdade? E aí a gente volta para aquele artigo 4º, que mostra que essa tarefa tem 4 pilares. A responsabilidade é dividida. Começa com a família, que é a base de tudo. Mas a comunidade em volta, a sociedade em geral e, claro, o poder público, todo mundo tem o dever de proteger. É um trabalho em conjunto, um esforço de todos. Bom, para a gente ir finalizando, não há dúvida de que o ECA é uma lei exemplar no papel. Mas, como a gente sabe, uma coisa é o que a lei diz, outra é como ela se aplica na realidade do dia a dia. Isso nos deixa com a pergunta final. Mais de 30 anos depois que o ECA foi criado, será que esse escudo consegue mesmo proteger todas as crianças e adolescentes do Brasil, num país com as nossas dimensões e as nossas desigualdades? É uma reflexão importante que mostra tudo o que já foi conquistado, mas também o tamanho dos desafios que a gente ainda tem pela frente.